Muito bem. Thelma. Bom dia. Graças a Deus estamos aqui. Que privilégio estarmos reunidos, podermos estar com liberdade falando de tudo isso. Não é maravilhoso? Às vezes a gente não se dá conta de que é tão maravilhoso, não é? Porque nós temos essa oportunidade, temos o direito, temos a liberdade, então é como se fosse uma coisa corriqueira, mas nós precisamos aprender a valorizar os momentos que o Senhor prepara para nós, para tratar conosco de uma forma individual. Porque se você pensa que apenas de uma forma coletiva, não. Deus te vê, Deus quer atender a sua necessidade, Deus quer te responder, Ele quer te trazer um preparo maior para você poder dar conta do chamado que Ele tem feito a você. Mas eu antes, cadê o Francisco? Está aí aqui, o Francisco que deu testemunho? Antes, se você me permite aqui, Francisco, antes de pegar a matéria, eu cheguei, você estava dando o seu depoimento, e me veio uma coisa, porque às vezes a nossa cabeça fica confusa, porque somos ministrados e aprendemos de uma maneira correta pela palavra de Deus, que Deus sempre ouve as nossas orações, e eu quero te surpreender. Ele ouve mesmo. Às vezes você pode dizer assim, mas tem 30 anos que eu estou esperando por isso ou por aquilo. Eu e o Francisco temos conversado muito a respeito de propósito de Deus, e é algo que a gente não tem a capacidade de entender, porque os planos dele, a palavra de Deus, os pensamentos dele são muito maiores. Então, às vezes, há coisas que ficam como se estivessem obscuras para a gente, né? Porque não foi da maneira como a gente ouve o tempo. Falou, está resolvido. Falou, sim, falou, está resolvido. Mas tudo isso dentro de um contexto, dentro de um propósito. E eu me lembrei, e eu quero deixar para você, porque às vezes a pessoa passa por um momento desse e ela pensa assim, não vai ser mais da maneira como era antes, não vai ser não, porque você, com certeza, esse momento é um momento de muitas experiências com Deus e você vai ser acrescentado. Mas eu lembrei muito de uma experiência que eu tive com o papai. Minha mãe havia falecido há 2 meses, uma morte assim meio repentina, e papai estava na minha casa nesse período de 2 meses. Ele estava com 80 anos, mas muito dinâmico, muito esperto, muito lúcido. E nós fomos para Salvador fazer um trabalho da Donep. E eu fiquei assim um pouco desorientada, porque eu ainda estava chocada emocionalmente. E como é que eu ia fazer com o papai? E falei para os meus filhos assim, tem uma reunião de oração perto da minha casa. Às sextas-feiras à noite, vocês levam o vovô para aquela reunião. Só que papai pastoreou a vida toda, então ele ia sempre para a igreja dele, a não ser quando ele tinha uns convites para pregar e tal, mas fora disso ele frequentava a igreja dele. Mas, por outro lado, eu pensei, se tratando de um convite dos meus filhos ainda adolescentes, ele não vai deixar de aceitar. E fui para Salvador e deixei a incumbência com os meninos, e também não era muito fácil para eles, sexta-feira à noite, todos eles tinham programas bem diferentes. E aí, estando lá no sábado, na hora de eu fazer a minha ministração, a palavra, meu filho tinha ido comigo para Salvador, minha filha que tinha ficado com essa incumbência. E eu recebi um telefonema de casa, que papai foi à reunião, minha filha levou, e aquela reunião foi demorada, o pastor estendeu muito a reunião, muito. Uma reunião para acabar 9 horas, acabou quase meia-noite, e papai tinha sempre esse princípio, ele entrou numa reunião, ele não saía antes de terminar, nos ensinou isso também. E disse que papai, ela queria sair, mas papai não saía.
E daí ela levou para casa da minha irmã, e minha irmã serviu um café, e nesse café a minha filha percebeu que ele pegava um pedaço de bolo e fazia de conta que estava comendo bolo e colocava lá e não comia. Minha filha médica imediatamente caminhou para o hospital. Chegando lá, ele estava com um problema já bem grave e precisava já estava com sangramento, né, na cabeça, e precisava ser submetido a 2 cirurgias, abrir 2 lados da cabeça, e as cirurgias eram gravíssimas. E esse problema foi em decorrência a um tombo. E no momento que eu ia dar minha palavra, foi quando ligaram, porque precisava da autorização dos filhos para fazer a cirurgia, que era uma cirurgia muito delicada. Bom, vou entrar em detalhes. Passou pelo processo cirúrgico, ficou 17 dias no UTI, e ao sair do UTI, ele foi para minha casa com 2 enfermeiros e todo separado. Na cadeira de rodas, todo separado. Saiu meu pai e entrou outra pessoa. Então nós estávamos convivendo com a perda da mamãe e como se fosse a perda do nosso pai, uma pessoa para cuidar que já não correspondia da maneira. Então nesse momento não foi fácil. Mas a importância de nós perseverarmos na oração, porque às vezes você acha que aconteceu uma coisa ruim, Deus não respondeu, e você desiste de continuar orando. E você diz assim, não, Deus não respondeu. Como muitas pessoas estão no nosso país hoje. Não, Deus não nos ouviu. E desistiram das vigílias, dos jejuns, outros não, permanecem. Mas quero te motivar a continuar jejuando, orando, declarando que o Brasil pertence sim, pedindo ao Senhor para sarar a nossa terra e declarando que o Senhor é aquele que reina, que governa e que lidera o nosso país. Então você vai recebendo a palavra e você vai entendendo. E papai ali dentro da minha casa, daquele jeito, eu chamei a minha irmã, minha companheira de oração, e falei para ela, nós temos uma oração a fazer. Ou o Senhor leva o papai, ou o Senhor cura o papai. Mas nós queremos o papai sem nenhuma sequela. Então fomos para a oração e eu sei que um dia pela manhã, na troca de enfermeiros, o enfermeiro atrasou e depois eu cheguei e ele falou assim, Dona Théo, eu vou embora. Eu falei assim, senhora, você vai embora? Ele falou, senhora não precisa da minha pessoa mais aqui. Eu falei assim, mas como não? Ele falou, eu atrasei, quando eu cheguei, o pai da senhora estava terminando o banho, secando os pés, com o pé aqui no joelho, como se fosse um garotão. E ele não tem mais nada. Aí ele falou, senhora, eu quero dizer para a senhora, ele me chamou, eu sou católico, eu tenho traído a minha mulher, começou a contar a vida dele toda, mas eu quero pedir perdão, porque agora eu vou ser um novo marido, eu vou ser um novo homem e tal. Eu falei assim, não sou padre. Isso aí você chama o seu padre, vai conversar com ele. Ele falou assim, não, porque eu estou vendo vocês orar, e eu cuido de um rapaz que teve o mesmo problema com o seu pai, e ele tem 38 anos, a família tem todo o recurso, tem feito tudo, mas ele nunca, nem vai ter nenhuma melhora. E eu estou vendo o pai da senhora aos 80 anos, quer dizer, a causa foi a mesma, foi um tombo, mas uma pessoa de 80 anos, o organismo dela não responde da mesma maneira, e agora ele está pleno, a senhora vai lá, eu vou embora. E olha, eu quero seguir esse Deus, aquela coisa assim. E no outro dia eu tinha que ir para o Rio, e cheguei para o papai, peguei um livro sobre fé, e entreguei para ele e falei, olha, pai, eu vou ao Rio, mas eu vou e volto. Mas eu preciso que você fique aqui, você vai ficar lendo sobre fé. Aí ele não queria me falar, ele falou assim, filha, não estou conseguindo ler. Eu falei, como não, pai? Ele falou assim, porque as linhas, elas se misturam todas. Eu falei assim, então o senhor vai ficar lendo, todo misturado. Quando eu voltar, o senhor já vai estar completamente bom. E fui para o Rio, voltei rapidamente. E quando eu cheguei, não aconteceu diferente. E eu quero dizer para vocês que o papai faleceu há 2 anos atrás, plenamente lúcido, 96 anos, nos minutos que seguiam,
a ida dele para a UTI, ele conversando comigo, estava a televisão ligada, e passou o Bolsonaro, e disse: minha filha, você está vendo aquele homem ali? Eu estou. Estava a época das chuvas, lá em Minas, aquela que rompeu aquela. Aí ele falou assim: vocês não deixem de orar muito por ele. Não deixem de orar muito por ele. E aí, papai, pleno, eu vi meu pai simplesmente estender as mãos para o céu, para frente, quando ele sentiu um pouco de falta de ar, e falou assim: Senhor, eu sou teu servo. O Senhor quer me levar? Me leva agora, eu estou pronto. Olhou para mim e falou: eu te amo, minha filha, eu te amo muito. Então você vê que o Senhor, papai viveu mais de 16 anos, com saúde, com vigor, com força. E um dia, em Itajaí, nós tínhamos acabado de fazer a reunião estadual no hall do hotel. Francisco estava fechando a conta do hotel, e tinha um grupo de pessoas que participaram, cristãs, da nossa reunião, e eu estava dando esse testemunho. E quando eu estava acabando de dar o testemunho, uma caiu endemoniada, e o demônio com muita fúria. Eu repreendi, eu tive que rolar, até eu tive rolando lá no chão com a mulher, mas o Senhor libertou aquela mulher, e eu liguei para minha casa, e papai estava na casa da minha irmã, e falei assim: olha, não conte nada, junte você, meus filhos, e ore pelo papai, porque eu vi que o inimigo está muito furioso. Eu contei o testemunho, e aí quando eu falei isso, falei: não fale nada para ele. Papai vem de lá, pega o aparelho, o telefone pela mão da minha irmã, falou assim: minha filha, eu sou um homem de Deus, pois o Senhor já me falou, o inimigo quer me matar, né? Mas eu sou um homem de Deus, eu vou cumprir os meus dias nessa terra, não tenha medo. Eu falei assim: pai. Ele disse: não, você não precisa de me contar nada não, o Espírito Santo já foi lá, ele já falou comigo. Então, eu quero dizer para vocês que o inimigo tenta, mas o Senhor está sempre pronto. Então, eu quero deixar essa palavra para você, porque às vezes o inimigo quer impor um sentimento. Por que você está falando isso publicamente e não falou para ele particularmente? Porque isso aplica a todas as áreas das nossas vidas. Aí você acha assim: não, mas agora, né, já estou mais debilitada, aí o inimigo vai agir em outra área. Já estou um pouco mais debilitada, não, mas agora eu vou ter que ter muita cautela, não, mas... E daí a pouco, não conseguiu de um lado, não conseguiu de outro, às vezes paralisar, desanimar, tirar a nossa alegria, mexer na nossa fé. Cuidado, irmãos, porque o inimigo tem trabalhado com muita astúcia em todas as áreas. Eu falei para ele de uma forma individual, mas isso é no seu casamento, isso é na sua empresa, isso é na sua profissão, isso é com seu filho. Irmãos, não desistam, Deus sempre ouve. Jesus, quando chegou para o Pai, numa das orações dele, falou assim: Pai, eu sei que Tu sempre me ouves, e Ele sempre nos ouve. Então, da maneira, e a resposta? Não sei. Eu sei que se eu fosse contar os testemunhos que nós temos aqui, nós ficaríamos realmente muito tempo. Eu tive uma mãe que foi portadora de hepatite C, de câncer, de nível muito alto, e sem fazer uma quimioterapia, sem nada. O Senhor trouxe a cura, faleceu de morte natural. Deus ouve oração, não desista, Deus ouve as nossas orações. Agora nós estamos aqui para falar sobre apoio feminino. Quando nós falamos de apoio feminino, a ideia que vem às vezes à nossa mente é de que é um encontro, né, que nós fazemos mensalmente, que a oportunidade de levarmos algumas convidadas nossas, não cristãs, e ter um depoimento, ter um convite para que elas aceitem Jesus. Sim, o apoio feminino, ele culmina com a realização de eventos. E pode ser um chá, pode ser um almoço, pode ser um café da manhã, pode ser tantos outro tipo de eventos de acordo com a sua cidade. Mas eu quero dizer que apoio feminino, na verdade, ele vai muito além desse momento. O apoio feminino já começou lá na Bíblia, quando Deus criou a mulher.
e colocou ao lado do homem para ser uma ajudadora, para ser uma auxiliadora. E falar isso, eu acho que é um assunto polêmico hoje na sociedade, colocar a mulher dessa maneira, né? Como uma ajudadora, como uma auxiliadora. Mas eu quero dizer que nós temos papéis diferentes, que Deus criou o homem com propósito, a mulher também, cada um tem a sua missão, e homem é homem, mulher é mulher, são diferentes, né? Às vezes a gente ter esse entendimento não é muito fácil, e talvez por essa falta de compreensão, tanto da mulher quanto do homem, e por conta de erros, tanto da mulher quanto do homem, por falta desse entendimento pleno do propósito de Deus na criação, nós erramos e de repente a mulher quis se equiparar ao homem. Nós podemos fazer muitas coisas que o homem faz, mas não podemos tudo. O homem pode fazer muita coisa que a mulher faz, mas não pode tudo. Por quê? Por conta da nossa pessoa, daquilo que Deus fez em nós, né? Então você pega uma criança e você embala, né? E você tem aquele prazer de chegar e de estar alimentando aquela criança, cuidando. E o homem vai fazer isso porque tem que fazer, né, para ajudar a esposa dele, mas não aquele desejo, aquele desejo que você, mulher, tem, talvez de uma maneira diferente. Então, muitas coisas assim. Então, na verdade, nós temos um papel para desempenhar. Se nós formos para a palavra de Deus e buscarmos a ajuda do Espírito Santo, nós vamos ter um entendimento pleno disso, que vai nos ajudar muito a cumprir a nossa missão de uma maneira que nós podemos nos sentir realizadas e também fazer as pessoas que estão à nossa volta, né, felizes. O meu entendimento não era esse. Eu sempre queria ter uma vida diferente, profissional. Não tinha esse entendimento que a Bíblia trouxe hoje para o meu coração. Então, quando nós nos casamos, eu tive que aprender, não com ele, porque às vezes as pessoas falam assim, tem uma imagem do Francisco, né? Ele brinca, ele é muito machista. Ele diz, olha, eu quero dizer para vocês que ele padeceu muito comigo, infelizmente. Eu tenho que pedir esse perdão publicamente aí. Ele sofreu por conta da minha maneira de ser. Eu tinha uma visão fora de casa, de trabalho, de buscar conhecimento e de não ser aquela mulher submissa que eu via minha mãe, minhas tias, minhas avós sendo. E eu achava que eu poderia, e pode sim, galgar um lugar na empresa, na sociedade, na vida profissional, e não precisava de depender de nenhum recurso de homem, de nada, de nenhuma ajuda. Era o meu entendimento. E não queria cumprir aquele papel que eu achava que era um papel que eu subestimava, de uma dona de casa, dos cuidados com a casa, dos cuidados com a família. Então eu me via dessa maneira, até que o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração de uma maneira muito especial, trazendo essa compreensão. E aí veio a Donep. Nós conhecemos a Donep. Eu sou filha de pastor, já era cristã. Meu marido, depois, na véspera do nosso casamento, aceitou Jesus, também cristão, muito ocupado dentro da nossa igreja, na denominação. Era um dos líderes da igreja, na denominação dos Batistas Nacionais, fazia parte do conselho, lidava com os grandes líderes, mas eu estava com um problema de saúde muito delicado. Eu tinha passado por um problema com a minha filha e uns 3 meses ela doente, e eu adquiri o vitiligo, uma doença que tira toda a cor da pele. E aí um amigo nosso da igreja chegou para o Francisco e convidou para ir ao jantar da Donep. E chegando lá, uma das coisas que me chamou muita atenção foi o testemunho, foi o depoimento, porque o depoimento ele gera fé, ou ele alimenta a sua fé, ele acrescenta, ele ajuda. Então, naquele momento de carência minha, de busca pela cura, e eu acabei sendo acometida por uma depressão também, porque é uma doença que é de fundo
emocional, e eu tinha tido um desgaste muito grande emocional por conta dos problemas de saúde da minha filha. Então eu estava debilitada e, por outro lado, alcancei essa visão desse chamado maravilhoso, porque eu já tinha essa sede desde a minha infância, acompanhava meu pai nas campanhas evangelísticas. Meu pai era um grande evangelista, assim, grande que eu digo, porque era um apaixonado pelas almas, pelas vidas, e graças a Deus alcançou muitas pessoas para Jesus, e eu acompanhava muito papai. Então eu tinha no meu coração esse chamado, esse desejo, essa chama, e eu vi na Dona Nepe essa grande oportunidade. Quando nós chegamos, a associação ela era voltada para os homens, de uma maneira bem específica. Nós não sofríamos nenhuma discriminação na condição de mulheres, éramos convidadas, participávamos dos eventos, tínhamos liberdade, éramos até solicitadas para ajudar na organização, na divulgação dos eventos, mas fora isso, nós não desempenhávamos nenhum outro papel. É claro que debaixo dos panos, quem é que convidavam as pessoas? Normalmente éramos nós, mas chegando num jantar, todo aquele jantar acontecia através dos homens ali, através da diretoria local. E já vinha essa tradição dos Estados Unidos, Associação de Homens. Por que Associação de Homens? Era uma associação machista? Não. Quando nasceu lá nos Estados Unidos, nasceu porque havia uma necessidade. A necessidade era que os homens evangelizassem mais que as mulheres, para alcançar os homens, porque as igrejas estavam cheias de mulheres e os homens estavam aí fora, perdidos. Não é diferente de hoje, infelizmente. E aí, qual foi a maneira que Deus se encontrou? Através de eventos informais, café da manhã, almoço, reunir com os amigos dele, ter uma oportunidade de falar: ei, Deus existe, eu ando com ele, eu posso te dar uma prova da existência dele, através do meu depoimento, do meu testemunho, sei lá, pessoal. Então foi aí que nasceu a associação e o objetivo era esse. Mas nós, as mulheres, principalmente as brasileiras, né, gostamos de participar, gostamos de compartilhar, e daí nasceu um desejo muito grande de começarmos também a realizar os eventos do apoio feminino. E assim que começou a associação, deu-se o início das atividades do apoio feminino. Mas eu disse para vocês que o apoio feminino ele vai além da realização dos eventos. Por quê? O primeiro chamado seu, se você é casada, é para você que está voltada para a necessidade do seu marido e da sua casa. Quando nós começamos, eu e Francisco, começaram logo os seminários, foram os seminários primeiros, né, Francisco? Muitos seminários do Brasil afora. E quem realizava os seminários eram os homens. Eu e Francisco, nós tivemos um namoro longo antes de nos casarmos, tivemos 13 anos, né, de namoro, e já estávamos muito acostumados a decidir, a fazer as coisas juntos, né? Então eu sempre ia nas viagens e eu era a única mulher, então era comum assim, ter 4, 5 homens e eu ali. 4, 5 homens e eu junto com meu marido. E um dia, em Itajaí, na hora da ministração da tarde, meu marido chegou e falou assim: hoje você vai falar sobre a importância da mulher aqui na Donep. Eu falei assim: mulher não fala na Donep, eu não vou falar. Eu fui para o meu quarto, comecei a chorar, liguei para o papai. Nessa época, eu sempre fui muito apegada ao papai, liguei para ele, pai, contei. Ele falou assim: você não vai falar, dobra o seu joelho, peça ao Espírito Santo a palavra, e eu vou ficar orando aqui, e você vai falar o que o Espírito Santo te der. Eu ajoelhada, chorando na beira da cama: Senhor, eu não sei falar, olha bem a hora, olha o que meu marido está fazendo, assim mesmo com o Senhor, e o Espírito Santo me dá. Pega a caneta, pega o papel. Foi a primeira matéria de apoio feminino que foi para a nossa apostila, foi toda ela ditada pelo Espírito Santo de Deus. E ali eu comecei a falar sobre o apoio feminino e o que o Espírito Santo me deu. Que apoio feminino é você
encorajar seu marido, é você motivar seu marido, é você acompanhar o seu marido, ou às vezes você ficar na sua casa cuidando dos filhos enquanto ele cuida da obra de Deus ou dos negócios dele. Apoio feminino é a sua responsabilidade, porque às vezes nós contamos com os nossos maridos, né? De quando se tem uma dificuldade na família, você está dobrado às 3 horas da manhã, alguém falou que foi o testemunho de ontem à noite, né? Da oração de madrugada, de 3 às 4. Eu aprendi com o papai isso, de orar às 3 horas da madrugada, e depois, num momento muito difícil, eu precisei, quando a minha filha estava doente, uma amiga minha, nós intercalávamos, nós orávamos de 3 às 4 pelo telefone, e aí os nossos maridos ficaram com ciúmes, ficaram com inveja, começaram a ver Deus agir, e aí uma semana era a minha, da Sueli, outra vez a sua e do Raimundo, né? Então, de 3 às 4 a gente dedicava ao Senhor. Mas essa é uma das missões do apoio feminino. Primeiro, dentro da nossa casa, atendendo às nossas necessidades. Apoio feminino é você estar ligado às necessidades das esposas, dos sócios do nosso capítulo, queridos. Um capítulo, se você quer uma DONEP forte, o capítulo tem que ser forte. O que é um capítulo forte? É um capítulo unido. É um capítulo que entende o propósito, o chamado dele. E é um capítulo que zela por isso. Então nós precisamos zelar pelos nossos amigos, nossos companheiros da associação. Nossos companheiros, eles passam por problemas diversos. Alguns passam por problemas financeiros, outros problemas na área de saúde, outros na área familiar. São muitos os problemas. E nós não precisamos saber da vida de ninguém. Não precisa ter a diva aqui no nosso meio, né? Nós não queremos a diva, viu, gente? Aqui no nosso capítulo, deixa lá em Mato Grosso esse negócio. Nós não queremos dentro do nosso capítulo. Mas nós precisamos estar atentos. Às vezes você não precisa de ouvir o problema. Às vezes a pessoa vai me contar e eu chego, querida, posso orar com você? Bom, eu falei assim, olha, detalhes. Às vezes eu não preciso de ouvir os detalhes. É sobre isso, vamos orar. Mas eu me proponho a estar com você, junta, até que Deus traga a resposta, para que você seja fortalecida, para que você possa superar esse momento, vencer esse momento. A gente fala em superação, o Filho de Deus não supera, o Filho de Deus vence, não é? Nós não queremos simplesmente assim, somos sobreviventes, superamos, não, o Filho de Deus vence, até que você vença. Nós teríamos inúmeros testemunhos para contar para vocês acerca do que Deus tem feito nas famílias, por conta desses momentos, por conta dessa atenção especial à necessidade do nosso próximo, porque um capítulo para ser fortalecido, você por Rui e a esposa está saindo e caminhando 600 quilômetros, eu sinceramente, sempre que eu me lembro, todos os dias de manhã, na minha primeira oração, está o Rui, está a esposa, está o Luiz, está essa turma toda que está orando, porque eles estão fazendo um trabalho que eu não posso fazer, um trabalho num nível importantíssimo, e nós precisamos ter consciência disso. O Rui está fazendo um trabalho. Quem é daqui da região que todos os dias tira um momento para orar pelo Rui e pela Nercila? Se você não tira, não vou perguntar quem tira e faz esse momento, mas se você não faz, é importante você saber que você precisa fazer, que nós precisamos ter na lista nossa de oração todas as pessoas que compõem a associação dentro do capítulo, no nosso estado e a nível nacional. Nós sempre oramos. Na nossa cidade nós aprendemos isso. E nós também não damos descanso. Nós queremos ver, nós não damos descanso ao Senhor, até que a gente venha à resposta e veja aquela família fortalecida, ou aquele homem ou aquela mulher. Então esse é um dos principais papéis do apoio feminino. Outro cuidado que nós temos que ter é que as pessoas são pessoas diferentes e a graça do mundo está nisso. Então uma fala muito, a outra não fala nada, uma gosta de vermelho, a outra gosta de roxo, uma é Bolsonaro, a outra é PT, a uma é não sei o que, tá? Então isso tudo nós temos que ter muito cuidado, nós temos que ter muito zelo. Nós lidamos com isso agora lá em casa, na reunião, com pessoas assim,
de todos os tipos, nós tivemos que ter muito zelo, buscar muita sabedoria, a maneira como nós íamos fazer a abordagem. A gente não vai simplesmente mascarar o que a gente pensa e não falar, mas tem maneira de falar, tem maneira de você abordar. Vamos procurar uma abordagem certa para nós não ferirmos as pessoas. Então, essa é uma das missões do apoio feminino. Quantas famílias foram restauradas, quantos casamentos, quantos filhos saíram das drogas por conta da oração. Gente que estava completamente perdido. Nós teríamos inúmeros testemunhos aqui para compartilhar com vocês. Outro dia eu falei, eu estava indo para Campo Grande e de repente tem uma pessoa me olhando o tempo todo, olhando. Aí ela chegou e falou assim, no aeroporto, a senhora é dona Thelma? Eu falei, sim. Ela, nossa, eu quero dizer para a senhora, eu frequentei tanto, a senhora está lembrada de mim, a senhora não está lembrada de mim, mas lá em casa passa muita gente. Eu falei, senhora, desculpa, ainda mais no aeroporto, no meio daquele monte de gente, eu não estou me lembrando. Ela falou assim, olha, eu cheguei na casa da senhora, falida, quebrada, sem perspectiva, eu só queria morrer, eu só queria chorar. E aí, assim, vocês fizeram uma corrente de oração comigo, que eu não me lembro, isso é recente. Ela é novinha, uma menina dos 28 anos, 27 anos. E aí vocês fizeram uma corrente de oração, quer dizer, pessoal, eu estou aqui em aeroporto, não estou indo na reunião, porque eu não tenho tempo, estou numa empresa fantástica em São Paulo, a minha vida virou, e eu estou muito abençoada financeiramente, feliz em todas as horas. Em todas as áreas, Deus ouviu as orações. Então, lá no aeroporto, eu indo para Campo Grande, eu falei, meu Deus, que coisa boa, você poder aqui encontrar uma pessoa, né, dando esse depoimento. Isso para mim foi maravilhoso. A nossa missão é estar sempre atenta à necessidade das outras pessoas. E às vezes você não está nem atento, eu vou preparar a palavra, às vezes você não está nem atento, porque eu estou falando de apoio feminino. Querido, nós fomos chamados para levar o Evangelho. O Evangelho de Deus, o primeiro versículo que eu me lembro, que eu falei numa escola dominical, é esse. E ele resume o Evangelho. Deus é amor. E o Evangelho nada mais é do que amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele não negou o que Ele tinha de mais precioso. Ele doou por mim, por você, que é o filho dele. Então nós precisamos, sem amor, sem compaixão, não há apoio feminino. Não temos tempo dentro do capítulo para divergência. Não temos tempo para chegar e ficar aborrecida, triste, porque alguém falou isso. Gente, isso aí não dá para gente, isso é coisa do inimigo. Vocês acham que nós estamos na Adonep desde o princípio? Por quê? É porque vocês, onde vocês chegam, vocês são carregados no colo? Vocês acham mesmo que é isso? Vocês conhecem o que eu faço. Quem está dentro de uma igreja, quem está dentro da associação, sabe, aqui você está sujeito. Eu sempre cansei, meu marido novo, estou falando do apoio feminino, novo, eu chegava para ele, eu acho que todas as noites, e falava, Francisco, vamos orar, lembra de uma coisa, o seu compromisso é com o Pai. A associação, nós temos responsabilidade, compromisso, não temos uma aliança com a associação, mas primeiro nós temos que agradar o Pai. Então não vai ser homem, não vai ser o que o homem pensa, o que o homem diz, o que o homem, porque te tratou bem, porque te tratou mal, porque não é isso. Nós temos um compromisso de levar as almas. Então, antes de mais nada, apoio feminino é isso. E aí vem o apoio feminino, ele culmina com a realização do chás. Essa realização, primeiro você precisa de ter uma... eu não vou me deter muito, porque aqui no capítulo vocês vão ter toda a orientação que vocês precisam. Nós precisamos ter, assim como os homens têm, uma diretoria. Essa diretoria, ela é totalmente... você não vai chegar simplesmente escolher uma coordenadora, escolher as pessoas que compõem a coordenadoria, simplesmente, mas você vai contar com a ajuda, né, do presidente do capítulo, da diretoria do seu capítulo. Você vai formar uma diretoria que é importantíssima e você vai, então, realizar os eventos. Quero falar sobre a realização dos eventos. Por quê? Não quero deter na outra parte, porque o Francisco falou que os tempos mudaram, a visão não vai mudar. É alcançar vidas para Jesus, alcançar aquelas pessoas que a igreja não alcança, pelos métodos normais. E aí você fala assim, mas aí então
a Doneb é um trabalho para alcançar ricos. Sim, ricos, autoridades, políticos e pobres, e seja quem for que passar pelo nosso caminho. Porque às vezes nós tivemos no nosso capítulo uma pessoa que eles eram um casal de fotógrafos, pessoas muito simples e que naquela época ganhavam muito pouco, que vieram para o nosso capítulo e eram as pessoas que mais levavam pessoas para os nossos eventos. Eles não podiam pagar, não podiam assumir os convites. Nós assumíamos os convites, mas eles, como eram os melhores fotógrafos da cidade, eles entravam na casa das pessoas de mais recursos e tinham intimidade com uma pessoa que está te fotografando o tempo todo, esquerda, direita, faz isso, faz aquilo, então acaba tendo intimidade com você. Então eles tinham a oportunidade de levar essas pessoas e como eles foram um instrumento nos nossos eventos. Então nós precisamos ter visão, a nossa mente precisa de ter alcance. Eu levei a pessoa, uma das pessoas da minha cidade, que é praticamente inalcançável, num evento nosso, fizemos praticamente o evento por conta daquela mulher, a nível social, porque é uma família riquíssima, depois culturalmente falando, é um nível elevado que faz questão de dar bom dia a quem é daquele nível, e fora disso eu não sei o que eles pensam que são, através do meu sobrinho que tinha 7 anos, que era uma pessoa ligada a essa pessoa, e que eu cheguei e falei, querido, é só você para entregar esse convite e levar essa pessoa. E por conta do meu sobrinho de 7 anos, ela foi, ouviu a palavra, depois foi a vários eventos nossos, aceitou Jesus, e é uma mulher que tem uma influência muito grande lá, que mudou o estilo dela, na maneira dela comunicar lá na sociedade. Então, isso, nós temos que estar atentos à estratégia, com relação ao evento em si, propriamente dito. Você pode fazer um grande evento para um casal, para 2 mulheres, ou pode fazer um grande evento para 100 ou para 200. Francisco falou que nós fizemos um grande jantar regado a vinho. Sabe o que foi esse grande jantar? Eu, meu marido, um casal e o outro casal, que era um homem, um cientista muito conhecido, de muita importância na nossa nação, que nunca iria numa igreja, por conta da maneira que ele pensa, por conta de recurso e por conta de tanta coisa, e aquele jantar foi regado a vinho, por quê? Exatamente, nós fizemos aquele jantar, 2 casais de cristão com um não cristão, e foi regado a vinho, por quê? Porque ele pediu que ele quis beber ali, e hoje esse casal aceitou Jesus. Essa mulher faz parte de uma igreja, ajuda financeiramente, ajuda em todos os aspectos, é um casal abençoadíssimo. Isso não tem muito tempo assim, E os filhos estão vindo para Jesus, trazendo muitas outras pessoas. Então você pode fazer um grande evento com 2 pessoas, ou pode fazer um grande evento com 100 pessoas. O que nós precisamos ter cuidado com os nossos eventos? Primeiro, seja 2, seja 100 pessoas. Você precisa escolher sempre o que há de melhor. Você precisa conhecer a sua convidada e saber onde os lugares que ela frequenta. Onde é que ela frequenta? Aqui, em Caxias do Sul. Frequenta a casa de chá tal, o restaurante tal, o hotel tal. É ali que ela gosta? Então, ou é ali, ou é um lugar melhor do que aquele. E aí, qual o cuidado que nós vamos ter? O cuidado que nós vamos ter primeiro, vou falar agora do evento propriamente dito. Nós vamos fazer, seja um café da manhã, um chá, um almoço. Você convidou, a sua convidada foi convidada para um almoço, ou para um café da manhã. E ela pergunta assim, e aí, mas como é que vai? Não, você vai de uma maneira simples, você vai de uma maneira à vontade, é só um momento que nós vamos compartilhar, alguém vai trazer uma história dela para contar para a gente, é só isso. Então ela foi levar a criança na escola e chegou do jeitinho que ela foi, de calça jeans, de tênis, toda lá, e aí as mulheres todas, e ela olha aquele salão maravilhoso, todo enfeitado, o que cria naquela mulher? Já uma sensação, eu estou fora de lugar. Então nós precisamos ter cuidado como a gente compartilha como a gente leva esse convite. Vai ser uma reunião de mulheres, uma reunião gostosa, sabe? Uma reunião
diferente, você vai ter que explicar para ela como a coisa vai acontecer. Ela chega nesse lugar, tem uma mesa. Aí ela foi convidada simplesmente para uma coisa bem descontraída, tem uma mesa onde tem, já havia uma mesa principal com mulheres diferentes apresentadas ali. Queridos, eu não estou nem a favor nem contra. Tem lugares que isso é importante. Na minha cidade, se eu fizer isso, ela volta da porta. Na minha cidade, se eu convidar para um evento, eu vou estar com o salão arrumado e nós temos que ter a característica de um almoço, um chá, um café da manhã, é isso que ela quer ver. Agora, nós vamos zelar de ter a melhor toalha, se é que você vai usar uma toalha. O arranjo não é o melhor, não é um arranjo enorme. Pode ser uma flor, né? Pode ser uma flor, mas uma flor fresca, uma flor que vai ser adequada ao local. A gente vai dizer que tem que ser uma flor requintada. O que é uma flor requintada? Você pode colocar um capim, dependendo da ornamentação e do local, não é verdade? Então tem que ser uma coisa bem adequada. Serviço, tem que ser um serviço prático. Hoje, não esqueça que tem que ser algo saudável, né? Porque as pessoas têm essa preocupação, seu almoço, seu café. Às vezes, outro dia eu fui convidada para um lugar muito chique, lá no Rio, vou falar da gente, lá no Rio, no hotel, mulheres da sociedade. Quando eu cheguei, eu falei assim, gente, o que eu vou comer? Porque eu só dava pão com isso, pão aqui, pão torta, massa, sabe, aquela coisa. E eu pensei, meu Deus, podia ter um suco aqui bem saudável, uma água de boa qualidade, podia ter, né, alguma coisa que vai realmente alimentar, uma sobremesa bem feita, bem bonita, umas 2 opções, e às vezes a gente coloca uma mesa enorme, né, com coisas que a pessoa olha, ela não sabe o que vai comer, nem vai comer aquilo. Cuidado com isso. Segundo, o mestre de cerimônia não fala. Mestre de cerimônia é para pegar, não pode fazer isso que eu estou fazendo aqui não, falar demais não. A mestre de cerimônia, ela tem que chegar, apresentar, tem que ser uma pessoa discreta, elegante, tem que ter um bom português, claro, tem que ter uma boa comunicação, tem que ter uma pessoa na maneira de vestir, que vai estar discreta. Não tem nenhum problema não, gente, eu estou falando de discussão, isso aí não tem nada a ver com o que a pessoa vai usar, né? E música, o Francisco falou, aqui é comum as pessoas cantarem, há outros lugares que não, mas você convidou a sua amiga para um evento, um chá, um jantar, é a oportunidade de falar de Jesus para essa pessoa. Se vai usar um fundo musical muito baixinho, porque não pode incomodar a nossa conversa na mesa, que aliás eu já devo falar, quando você vai para um evento da Doneco, cuidado com a conversa na mesa, porque o evento já começa aí quando você abre a sua boca. Você já deve vir em oração, pedindo a Deus a oportunidade para você naquele momento já ajudar a preparar todo o ambiente para a hora que o preletor chega. A pessoa já está preparado. Aí tem gente que senta na mesa assim, você soube o que aconteceu com o pastor tal? E você sabia da igreja tal dividindo? Ou você sabia, você viu aquela notícia, vai falar de política, ou vai falar de algum nome da cidade, minha cidade é pequena, se falar, a coisa pega. Então a gente tem que ter cuidado com os nossos assuntos, é um momento apropriado. Outro dia eu fui num evento e minha filha convidou uma pessoa alto executivo, acho que é da Oi, sei lá, né, um negócio desse, da Oi, gatinho, é assim, alto. E ela chegou na hora, não dava para chegar, mãe, e agora? Você vai, eu sentei lá. Aí eu estou olhando aquela mulher novinha, já começa a ser novinha, linda, tá lindo, Jesus, que ela parecia mulher. Daí a pouco ela deu uma tirada sobre algum assunto de casa, puxa, a diarista fez um almoço legal, é difícil mesmo. Aí eu pensei, família é tão importante, né? Pior que a gente quer desligar disso, mas não tem como, porque a nossa família, quando eu entrei na família, ela já foi entrando. Dali já tivemos aquela oportunidade, já está com convite para a gente não pôde atender, foi para a Itália, voltou agora, está em São Paulo, para ter um café com a gente. Quer dizer, já abriu a oportunidade, né, daquela mulher, da gente, mas foi preparado na mesa. Quando a preletora chegou, a preletora fechou. A mestre de cerimônia, queridos, a mestre de cerimônia já fala sobre revista, já fala sobre a Donep, essa coisa de fulano fala de Donep, fulano fala de revista, fulano fala, não, porque tem que dar oportunidade, não tem que dar oportunidade a ninguém. A Donep, o objetivo da Donep é evangelizar. Você quer uma oportunidade dentro da Donep? Evangelize, traga pessoas.
Traga pessoas, traga convidados, isso é honesto. Ali nós temos que ganhar tempo. Por quê? Se você faz uma reunião à tarde, o nosso tempo é muito pequeno à tarde, porque as mulheres levam os filhos na escola e elas voltam para pegar. Isso eu estou falando para quem não trabalha e para quem trabalha, porque na minha cidade não dá para fazer evento nenhum à tarde. E nem para a minha pessoa, nem eu vou, porque não tem condição. Eu até digo assim, evento à tarde só se for para a terceira idade, que todo mundo trabalha, mas hoje a terceira idade também trabalha, né? Eu trabalho ainda. Então, o que acontece? A gente não tem tempo para as reuniões à tarde. Aí você vai ver qual o melhor horário da sua cidade e cuidado. Às vezes a gente vê na nossa matéria um evento de 2h30, não. O evento da mulher não pode passar de 1h30, porque 40 minutos você faz um serviço e o resto você faz preleção e faz os anúncios. Acabou isso, se tiver a oportunidade para alguém cantar, se não ter tempo, você vai ter um mini testemunho e a preleção. O que é um mini testemunho? Ou só a preleção? Um mini testemunho é um testemunho de 3 a 5 minutos. E a preleção? De 15 a encerrando a 20 minutos. Não precisa mais desse tempo. Então nós temos que ter cuidado. A preleção, o que é uma preletora? O que é um testemunho? Você vai contar a sua história. Você vai contar a história mostrando antes e depois, nunca escondendo a pessoa de Jesus. Porque qual é o nosso objetivo? Levar Jesus para as pessoas. Então tem que chegar e falar assim, bom, eu cheguei num jantar cheia de mancha de vitiligo e saí sem ele. Mas o que aconteceu? Jesus me curou. Mas Jesus te curou? Quem é Jesus? Mas que é isso? Como é que acontece um negócio desse? Minha filha é dermatologista. Outro dia ela falou para mim, mãe, nem hoje. Os tratamentos são sofisticados, mas nem hoje nós estamos resolvendo com os tratamentos ainda a questão do vitiligo, lá um caso ou outro. Então, a preletora, ela tem que estar dentro dos moldes, contando o testemunho dela. A oração é aquela de convidar para ficar em pé e fazer oração, convidando Jesus para entrar no nosso coração, perdoar os nossos pecados, escrevendo o nome no livro da vida. Tem depois uma equipe separada para atender às necessidades. Você faz um convite, como foi feito aqui ontem, para aquelas pessoas que querem, que precisam, que necessitam de uma oração. Aquela equipe está lá de uma maneira tranquila. Eu quero dizer para vocês que Jesus cura você dessa maneira, de sapato alto, maquiada, arrumada, falando baixinho. Ele expulsa demônio dessa maneira também, porque já foi vários. Você vai ali e batiza o Espírito Santo também. Então, nosso objetivo é fazer uma coisa totalmente descaracterizada, fora dos padrões da nossa igreja, uma reunião informal, muito cuidado com o nosso palavreado, com a atenção que nós vamos dar à nossa convidada, e o objetivo é sempre esse, contar a nossa experiência. Você não precisa ajudar Jesus, conta o que Jesus fez e pronto. É isso que eu já encerrei aqui, porque eu já estou no horário do meu irmão, né? Então, Deus abençoe. Homens, você entendeu que você já tem apoio feminino no seu caminho? Você pode não estar tendo evento do apoio feminino, mas eu quero que você entenda que você já tem um apoio feminino no seu capítulo. Que são aquelas mulheres que trabalham às vezes nos bastidores, é aquela esposa que você tem que te incentiva, são aquelas mulheres que você conta com elas para recepção. Você já tem um apoio feminino. E vou falar com muita franqueza para vocês daqui. Eu sempre soube que aqui no Sul houve alguma resistência com o apoio feminino. E não é o Rui que fez fofoca de vocês, não. Nós já tivemos reuniões aqui e tivemos que tratar desse assunto, separadamente com alguns homens. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: parem com isso. Entenda que o apoio feminino você já tem, não tem jeito. Comece a incentivar as mulheres no seu capítulo a fazerem os eventos. Só falta o evento. O apoio você já tem. A Thelma vai continuar na parte da tarde. Eu não sei se há interesse nem possibilidade de a Thelma na parte da tarde ter uma conversa
apenas com as mulheres. Não sei se conseguiriam um salão aí por 1 hora, uma coisa assim, mas poderia ver isso na hora do almoço e tal. Mas se for de interesse também das mulheres, você não vai conversar conosco aqui no final da tarde da mesma maneira. E tudo que ela colocou aqui é realidade, é como deve ser e é como o apoio tem sido na Adonep. Verdadeiramente um apoio à associação. Apoio jovem a gente não vai tratar aqui, mas se for necessário podemos conversar com alguém também sobre isso. Ok? Tem alguma coisa entre algo em algum anúncio a fazer agora sobre o almoço, alguma coisa assim, ou quer fazer no final? Hein? O anúncio? Tá. Depois eu quero fazer a apresentação do aula.